Concluídos os nossos primeiros exemplos, nós vamos agora verificar como é a relação de potência elétrica nos geradores elétricos. Primeiramente, vocês lembram que o conceito de potência nada mais é do que a quantidade de energia elétrica que é transformada por unidade de tempo. Então, no estudo dos geradores, nós costumamos analisar três tipos de potências. Uma potência que a gente chama que é a potência total gerada pelo gerador, uma outra que a gente chama de potência dissipada internamente e uma terceira potência a gente chama de potência útil. Os próprios nomes das potências já vão nos sugerir quais as grandezas físicas que a gente vai relacionar nesses cálculos de potência. Então, potência total gerada, olha só, ele está envolvendo a força eletromotriz do gerador. A potência total dissipada internamente está envolvendo quem? A resistência interna. E a potência útil é realmente aquela potência que é liberada ao circuito elétrico. Olha só, nessa figurinha aqui, o nosso gerador. A potência gerada por ele deve-se à sua força eletromotriz. Então, a gente tem a potência dada pelo valor da força eletromotriz multiplicado pela corrente elétrica. Lembrem que anteriormente nós estudávamos potência igual a U vezes I. Então, agora a gente tem E vezes I. A potência dissipada internamente aqui através do resistor, ela é dada por R vezes I ao quadrado, tá? Onde esse R é a resistência interna dele, né? Esse R é representado pela letra minúscula. E a potência útil, na verdade, deve-se à tensão liberada ao nosso circuito externo. Então, nada mais é do que U vezes I. O AB, que na verdade é a tensão entre os polos aqui quando o gerador está em funcionamento. Aqui nesse slide número 19, nós temos aqui as equações, né, as potências aqui, e todas as letras representativas, tá, pessoal? Para que vocês não esqueçam. Também temos as unidades envolvidas. Nós temos aqui um exemplo número 4, que é uma aplicação direta dessas três equações de potência, tá? Diz o problema assim: a tensão medida nos terminais de uma bateria fora do circuito é 9 volts. A bateria inserida como gerador no circuito é percorrida por uma corrente elétrica de 0,5 amperes. Em consequência, a medida da tensão nos terminais da bateria passa a ser de 8 volts. Determine a potência total gerada pelo gerador, a potência útil e a potência dissipada. Pois bem, gente, nós temos aqui então esse valor de 9 volts, nada mais é do que o valor da força eletromotriz, porque está dizendo aqui que a bateria está fora do circuito, né? Então, a medida da tensão nos terminais, ela está em aberto, U é igual a E. A bateria, quando ela está no circuito, ela tem uma corrente de 0,5 amperes, o I, então, anotado aqui, 0,5. Em consequência, a medida da tensão nos terminais é 8 volts, então, o AB igual a 8. Então, venha comigo, vamos ao quadro branco novamente, para solucionarmos este problema. Então, pessoal, o nosso exemplo número 4, conforme dados extraídos do enunciado, nós temos que calcular, então, na letra A potência gerada por esse gerador elétrico. Nós sabemos que a potência gerada é a força eletromotriz multiplicado pela corrente elétrica. Nós sabemos que a força eletromotriz é 9 volts, portanto, nós vamos fazer 9 volts multiplicado pela corrente, que é 0,5 amperes. Logo, a potência gerada será
9 vezes 0,5, 4,5. Volt vezes ampere equivale à unidade watt. Temos aqui a resposta. A potência gerada por este gerador elétrico é de 4,5 watts. Na letra B, a gente tem que calcular qual é a potência útil, ou seja, qual a potência que é utilizada pelos equipamentos. Para que a gente calcule a potência útil, nós vamos fazer a multiplicação da tensão entre os extremos A e B pela corrente elétrica I. A potência útil será, então, 8 volts multiplicado por 0,5 amperes. A potência útil será 8 vezes 0,5, 4 volt vezes ampere, equivale ao watt. Logo, a potência utilizada pelo circuito externo é de 4 watts. E na letra C, ele pede qual a potência dissipada pela resistência interna desse gerador. Aí nós temos duas formas de fazer. Eu vou fazer primeiro a forma mais difícil e depois nós vamos fazer a forma mais fácil. Bom, a potência dissipada, uma das formas de fazer é multiplicando a resistência interna pela corrente ao quadrado. Porém, nós não temos a resistência interna. Primeiro, a gente precisa calcular essa resistência interna. Calculamos a resistência interna fazendo uso da equação do gerador. A tensão entre os extremos do gerador foi dada, 8 volts, igual a força eletromotriz, 9 volts, menos a resistência interna que nós vamos calcular, multiplicado pela corrente, que é 0,5 amperes. Volts menos 9 volts igual a menos R vezes 0,5 amperes. Menos 1 volt igual a menos R vezes 0,5 amperes. Multiplicando tudo por menos 1, nós vamos ter 1 volt igual a R vezes 0,5 amperes. De tal forma que, fazendo a divisão de 1 por 0,5, nós iremos obter a resistência interna. Essa resistência interna será 2 ohm. Bom, este valor de 2 a gente insere aqui na potência dissipada. Então, 2 ohm vezes a corrente 0,5 ao quadrado nós vamos ter uma potência dissipada. 0,5 ao quadrado é 0,25. Vezes 2 vai dar 0,5 watts. Chegamos à resposta do nosso problema. E a maneira mais fácil que eu tinha dito para vocês anteriormente, como seria? Ora, era até uma questão lógica, pessoal. A potência gerada era de 4 watts e meio. A potência utilizada nos extremos do gerador era 4 watts. Para onde é que foi essa sobra aqui? Essa sobra de meio watt é a potência que é dissipada internamente no gerador. Então, a potência dissipada poderia ter sido obtida simplesmente fazendo a subtração entre essas duas potências. Tá? Então, eu vou fazer aqui no cantinho, aqui, ó, que a potência dissipada poderia ter sido calculada
mediante uma subtração da potência gerada e a potência útil. Nós teríamos aqui, então, 4,5 menos 4, isso daria 0,5 watts, coincidindo com o resultado que nós havíamos calculado anteriormente. Está aí o nosso problema. Então, pessoal, acabamos de concluir mais uma videoaula. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu like, não esqueça de se inscrever em nosso canal e até uma próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.